Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaisa e eu ia fazer essa introdução, gente, super bonitinha, sabe? Fazendo café, tudo. Aí bem na hora que eu liguei a câmera, o vizinho resolveu cortar a grama. Então hoje, o bom dia vai ser com a minha voz mesmo. Não vai ser de vídeo bonitinho, porque hoje não deu. Eu tô fazendo um cafezinho aqui, gente, porque hoje o dia vai ser corrido. O dia promete, porque amanhã nós temos 300 doces pra entregar pra festa. Vou levar vocês comigo, acompanhar a produção, tudo direitinho desses doces. Ó, gente, olha minha garrafa embaixo. Não sei se ela tá vazando embaixo ou se... Ah, coloquei muita água pra fazer o café. Eu achei que ela tava vazando embaixo. Gente, a blogueira de vocês é assim, ó. Meio sem jeito ainda, tá? Ô, gente, deixa eu contar o feito de ontem pra vocês. O que que aconteceu? O que que era a minha programação? Ter feito ontem à noite, depois que meus filhos foram dormir, porque eu gosto de tranquilidade pra trabalhar. A minha programação era ter feito ontem à noite as massas do brigadeiro de sábado. E daí eu ia começar hoje com vocês aqui, fazendo a organização, tudo, porcionando os brigadeiros, decorando, mas aconteceu um porém aqui na minha cozinha. A hora que eu vim pra cozinha pra poder começar a colocar as coisas na panela, me deparo, gente, com uma aranha desse tamanho. Já fazia tempo que aqui não aparecia aranha, na verdade faz tempo que não aparece bicho nenhum, mas a aranha principalmente. Aqui tinha muita aranha grande, porque tem um mato ali na frente enorme de casa, né? Um terreno bem grandão. E aí o que aconteceu? A hora que eu fui colocar as coisas na panela, eu me deparo com aquele bicho enorme. Foi uma correria aqui pra mim, com vassoura. Eu tenho muito medo de inseto. Apesar da aranha não ser um inseto, né? Mas eu assim, não é que. Eu tenho outros que eu tenho mais medo. Tipo, eu tenho medo, muito medo de barata, de grilo, esses bichos, assim, louva-a-Deus. Eu morro de medo desses bichos que voam, sabe, assim, que pula. Eu tenho, desse tipo de bicho eu tenho medo, assim, nojo e pavor. A aranha eu tenho medo, né, gente? Acho que qualquer pessoa com sã consciência teria medo de uma aranha enorme. Mas eu falei assim, não, vou enfrentar ela. E o que que era minha... Só que quando eu fui pegar a vassoura, ela tava num lugar. E quando eu voltei, que foi coisa de gente, segundos, ela tava em outro lugar, totalmente diferente, assim, longe. Aí eu falei, meu Deus, como que ela conseguiu isso aqui? Será que é a mesma aranha? Será que não tem duas? Aí começou, né, a cabeça da pessoa. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou dar um jeito nela, né? Joguei ela pra fora, consegui. Eu falei assim, mas eu não vou ficar na cozinha, vai que tem outra. Aí, agora de manhã, eu percebo que, se tivesse outra, agora de manhã eu tenho que fazer do mesmo jeito, né? Então deveria ter feito ontem. Mas aí pelo menos eu descansei, acordei hoje mais animada, tô aqui tomando meu cafezinho, mas a realidade é que eu tô atrasada com essas produções, porque a massa eu tenho que produzir e eu tenho que descansar essa massa. Olha só que loucura. Mas vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Porque eu aqui, gente, eu não sei se vocês também têm essa questão. Eu acho que eu demoro muito pra enrolar brigadeiro, muito. Eu não sei se é porque eu fico, sabe, nos detalhezinhos e tudo mais, mas eu demoro muito pra enrolar brigadeiro. Então eu sei que eu preciso começar muito antes. Mas até então, os brigadeiros dessa encomenda, dessas duas encomendas, são duas clientes diferentes. São brigadeiros tranquilos, assim, de fazer, a não ser uma que tem 50 casadinhos, mas o restante é bem, bem tranquilinho, bem de boa pra fazer. E é isso, gente. Então, vou trazer pra vocês pra acompanhar um pouquinho da minha rotina. Vocês pedem muito vídeo longo aqui, mas assim, não vou ficar enchendo linguiça. É que hoje realmente tem coisa pra fazer. Então, eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar longo, tá? Então, pra quem gosta aí de vídeo longo, já prepara a pipoca, já prepara o sofá, que vai sair vídeo longo. Gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui. O cabelo vai ser preso mesmo, porque vou passar o dia de touca, né? Não vai resolver muito. Mas eu preciso voltar a me arrumar. Estando em casa ou não, eu preciso voltar. Porque com essa história de trabalhar em casa, eu confesso que eu tenho me deixado de lado, sabe? De me cuidar, assim, de me maquiar. A alimentação, vocês percebem, né? Que eu preciso melhorar muito. Preciso emagrecer. Mas a gente fica em casa, a gente perde um pouco disso, né? E eu preciso retomar, de me cuidar mais. Então, o cabelo depois eu vou fazer um coquezinho, né? Já vou fazer, vou colocar a touca, pra não ter perigo de cair na roupa. Mas eu vou passar uma maquiagemzinha, só pra tirar um pouco dessa vermelhidão da pele. Porque e outra, quando você tá com a autoestima mais elevada, você produz melhor, né? Eu penso assim. E também você consegue aparecer mais no Instagram, por exemplo, que eu quase não apareço por lá. Preciso melhorar isso também. Apresentar um pouco mais os produtos, aparecer um pouco mais lá no Insta. Mas é algo que preciso melhorar. E muitas vezes eu não apareço pelo formato. Vou passar uma basezinha.
Me acordou. Eu sou a segunda a acordar. Bom dia. Bom dia. Você é o segundo a acordar, filho? Sim, Quem foi? eu acordei a terceira. Eita, acordou todo mundo junto? Não, não fui a terceira. Eu fui segundo. Eu tinha acordado, mas eu dormi de novo. Ai, que gostoso. Só aí, Não, mano. mas eu tava cansado, eu abri os olhos. E você fingiu que tava dormindo. Você deitou, tava dormindo. Mas é normal, eu abri os olhos. Fechei os olhos. Eu fingi mesmo. O bobo da capeta. Mãe tá gravando? Ah, tá. Ai, gente, do céu. Figura. Tô passando um pozinho, gente, só pra selar essa base e não ficar brilhando, porque eu dei a pele oleosa. Aí vou passar um blushzinho. Eu já fui muito apaixonada por maquiagem, gente. Mas depois que eu tive filho, aí um blushzinho, só pra dar uma corzinha aqui na bochecha. Aí, gente, praticamente fazendo um tutorial de maquiagem. Aí o rímel. Ó os fios do cabelo, já tá tudo. Olha, que diferença. Isso aqui, gente, era rotina, todo dia. E arrumava pra ir trabalhar. Preciso melhorar isso aqui. Sempre um lado fica melhor que o outro. Esse olho aqui, eu geralmente durmo com ele no travesseiro. E os cílios são tudo pro lado, sabe? Tudo tortinho. Aí melhorou um pouco. Passar uma segunda camadinha. Nossa, gente, olha que olhar. Ô, Arthur, você não ia terminar o desenho, filho, que você começou ontem? Mas eu vou fazer tarefa. Ah, tá, desculpa. Então faz a tarefinha. Gente, acho que é isso. Foi. Vou passar um batomzinho. Ó, gente, eu gosto de usar esse aqui, ó. Que ele é mate. Dá pra eu. Bem bonzinho. E dura pra mim, que eu faço isso. Aí na hora de passar o batom, eu passo, ó. Esse aqui é bem vermelhão. Mas assim, eu gosto de passar no dedo. E espalhar só um pouquinho, sabe? Só pra dar uma cor. O dia que eu gravei o vídeo da panela mexedora, ficou bem vermelhão, mas eu só tinha feito isso, gente. Só tinha passado um pouquinho. É que na câmera ele acaba ficando mais forte, parece. Aí no cabelo eu esqueci de passar antes. Mas eu vou passar esse Eusevin, que ele é um reparador, um leave-in, sabe? Era pra eu ter passado antes de prender ele, mas não tem jeito. Vou passar agora. Só o cabelo não ficar tão destruído, sabe? E ele trata um pouco os fios também. Prontinho. Agora eu vou pôr a touca, gente. Ó, gente. Ficou aqui, ó. Prontinho. Vou pôr já a touquinha. Aí coloquei um aventalzinho aqui, ó, pra secar a mão. Tem um bolsinho também se precisar guardar alguma coisa. E é isso, já tô pronta pra produção. Ó, gente, como ficou? O que vocês acharam? Mais ou menos, né? Pelo menos tira aquela cara de sono, né? Aquela cara de acabada. Ó, gente, agora o que eu preciso fazer, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Vai ser 70, no total, os 3 encomendas, os 300 doces. 75 brigadeiros tradicionais, 75 confete, 50 casadinhos, 50 ninho colorido, 25 ninho com Nutella e 25 Ferrero Rocher. Aí, ok. Então eu vou precisar fazer... Tá tudo aqui, gente, no meu caderninho. Eu vou precisar fazer 4 massas de leite ninho, vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema, porque daí eu uso no delivery. E vou precisar fazer 6 receitas de brigadeiro, de chocolate, tá? Então, vou começar pela receita de leite ninho, então eu vou usar 4 cremes de leite, 4 leite condensado. O ninho que eu utilizo é um ninho integral, eu só tinha esse instantâneo, mas não tem problema. Gente, ó, já coloquei leite condensado na panela. E aí teve alguns comentários em outro vídeo falando assim, Thaisa, você não pesa os ingredientes? E eu peso, gente, só que em vez de pegar e colocar num potinho, por exemplo, eu coloco a lata de leite ninho direto aqui na balança. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Eu coloco a lata de leite ninho na balança. Deu aqui, ó, 387 gramas. Eu vou tarar a minha balança, zerou. Aí, conforme eu vou tirando o leite ninho da lata, ele vai me mostrando aqui quanto saiu de leite ninho. Então, eu vou precisar de 200 gramas, aí eu coloco uma quantidade. Coloco na balança, ó, saiu 94, então tá faltando 106. Coloquei mais um pouquinho, 169. Só tem um pouquinho de cautela na hora que vai pôr. Ó, 192 e um pouquinho só pra completar. 199, 200 gramas. Aí, o que eu faço? Coloquei o leite condensado e o leite ninho aqui na panela, eu vou mexer pra dissolver todo esse leite ninho. E eu gosto de colocar ele no leite condensado na hora de dissolver, porque o leite condensado ele é mais denso, então ele dissolve mais rápido do que eu dissolver ele no creme de leite, que é mais líquido, tá? Vou dissolver bem aqui na panela. Sabe quando pega aquele brigadeiro que é cheio de bolinhas?
Normalmente isso acontece porque só misturou, sabe? Prontinho, gente, dissolvi tudo aqui na panela. Agora eu vou entrar com o creme de leite. Pra te ajudar. Vai fazendo o que você sabe. Aí agora que eu acrescentei o creme de leite, eu vou misturar ele na panela. Gente, quem é novo aqui no canal, tem um vídeo a respeito dessa panela aqui no perfil, tá? Que eu falo certinho se compensa, não compensa, se eu gosto, não gosto, quais são os pós, quais são os contras, pra quem tá querendo comprar panela mexedora, tá certo? Então se você é novo, pode entrar aqui nos vídeos que vocês vão achar o vídeo completo dessa panela, tá? Então coloquei aqui, gente, vou levar pro fogo e vou deixar ele fazendo. Eu acredito que vai ficar essa quantidade de receita uma meia hora, mais ou menos, tá? Então vou levar pro fogo. Aí agora, gente, enquanto tá ali fazendo brigadeiro na panela, eu vou abrir as minhas caixas e vou montar. Essa caixa aqui eu gosto bastante do tamanho, ela é tamanho 38 por 38, tá? E ela é mais altinha também, então quando a gente faz brigadeiro que tem Nutella, por exemplo, ela não encosta na tampa, tá? Eu não achei pra comprar dessa marca aqui, fora da loja que eu compro, que aqui na minha cidade tem um distribuidor que chama Feito Chocolate. Então eu gosto de comprar direto neles, não é sempre que tem. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Se vocês acharem na cidade de vocês, ela é muito boa. Ó. Qual que é a marca? O Etrafest, parece. Ó. Gente, a minha panela mexedora tá gritando lá. Deixa eu ver se tá tudo bem. Ó, gente, ela vem embalada uma por uma, pra não sujar, não pegar nenhum tipo de poeira, né? Bem rapidinho de montar. Olha que bonita. A caixa ela é bem branquinha. A tampa, ela é um meio off-white, ó. Dá pra ver a diferença, né, das cores. A tampa é off-white. E a parte do papelão aqui é bem branquinha. Aí por que que eu gosto dela? Porque como é branquinha por dentro, parece que destaca um pouco mais os doces do que quando eu compro em outra loja, quando não tem essa daqui, que é papelão por dentro, né? Eu acho que fica mais bonita essa daqui. Que daí destaca mais os nossos docinhos. Eu sou muito assim dos detalhes, sabe, gente? Sou muito, muito detalhista. Então, tudo que dá pra deixar, né, mais bonito. Essa daqui eu paguei R$ 8,90. A da outra loja, que é mais simples, ela é R$ 6,90. Então, tem R$ 2 de diferença dessa daqui pra outra. Vou montar as 3 caixinhas. Deixa essa separada. Sair pedido no delivery também, gente, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá? A loja tá aberta desde as 10, mas esse horário quase não sai pedido, é bem raro assim sair. Às vezes sai pedido, por exemplo, de bolinho, sabe, mini vulcão, que a pessoa manda de presente pra alguém. Então nesse horário às vezes sai assim, mas normalmente sai pedido só à noite. Não sei mais o que fazer, gente, à tarde raramente sai pedido. À noite que costuma ter mais pedidos, porque tem muito cliente meu que é desde a época que eu abri à noite só, né? Depois das 6. Mas assim, clientes à tarde muito difícil. E quando sai pedido, é cliente que já compra comigo, sabe? Que já é cliente da loja, né? Não costuma sair muito pedido pra cliente novo nesse horário. Não sei o que tem que fazer, porque eu sei que o iFood é um algoritmo, né? Eu não sei se eu tava muitos anos abrindo só à noite, se o algoritmo, né? Mas pensa que se eu tivesse uma confeitaria e abrisse, por exemplo, até às 6 da tarde, eu não ia vender nada praticamente no iFood. Aí eu não sei o que mais que eu tenho que fazer pra mudar esse cenário. Que eu realmente queria fechar, tipo assim, a loja umas 10 da noite, sabe? Pra ficar mais tranquila, descansar mais. Só que a maioria dos pedidos sai 10, 11 horas, meia-noite e meia.
Aí eu trabalho na hora que tem venda, né? Tem cliente. Aí, tem bastante pessoas, assim, no comentário que manda pra fazer vídeo a respeito do iFood, né? Mas o que eu tô fazendo? Eu tô estudando bastante pra trazer pra vocês certinho, sabe? Aquilo que dá certo, que não dá, na vivência mesmo, né? Trazer bem completinho um vídeo. Ó, gente, as 3 caixas montadas, bem rapidinho. Aí agora eu vou entrar com as forminhas. As forminhas que eu gosto de usar, gente, chama 4 pétalas, tá? Não são baratinhas, né, na minha visão. Só que pro transporte do doce é melhor, porque ela não mexe o doce, né? Tem gente que usa aquelas caixas que já vem com os bercinhos. Eu gostaria muito de usar essas caixas, porém, eu penso assim, às vezes o cliente lá na hora de montar a mesa, algo assim, a 4 pétalas deixa mais bonito. Então, por isso que eu não troquei ainda, sabe? Porque eu acho que a 4 pétalas deixa a mesa mais organizadinha, mais bonita. Mas eu tenho vontade de trocar, porque daí é um trabalho a menos que a gente tem de abrir forminhas, né? Mas por enquanto a gente vai usando assim. As forminhas que eu uso é essa daqui, ó. Ela é tamanho... Vamos ver se vai focar. É ruim de focar, gente. Mas, ó, ela é da marca Sonho Mágico, que eu acho aqui na minha cidade. E o tamanho dela é 3,5 centímetros e vem 50 unidades no pacotinho. Aí, pra encomenda de 100 doces, eu comprei ela branquinha. E pra encomenda dos 200 docinhos, eu comprei ela verdinha, porque o cliente é palmeirense e vai ser do tema de futebol, os docinhos. Aí assim, gente, quando eu comecei a fazer doce, eu tinha que ter várias forminhas. Então toda hora eu tava comprando forminha. E acaba que a gente acaba não usando. Então o que eu fiz? Lá no meu cardápio, quando eu envio pro cliente, tem algumas informações importantes. De pagamento de entrada de doce, tudo esse sentido, né? E eu também deixo a respeito das forminhas. Eu coloco lá, olha, o padrão, né, de forminhas que nós trabalhamos é branca. Caso você tenha preferência por alguma outra cor de forminha, avisar no fechamento do pedido. Então, se o cliente faz questão da cor da forminha, aí ele já manda, ó, Thaisa, vai ser tal tema, tem como ser forminha de tal cor? Então, eu costumo deixar assim, porque a gente consegue trabalhar de forma mais fácil, sem desperdício de material. Porque ali, gente, eu tenho dentro da minha caixinha forminha rosa, amarelo, vermelho, preto, marrom. Só que assim, não usa, sabe? Usa sempre branca, 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 branca. Então, por isso que eu padronizei aqui, deixei bem certinho explicado no cardápio. Posso até mostrar depois pra vocês o cardápio aqui dos meus doces pra festa, né? E eu sempre coloco essa observação. Aí eu coloco lá também que precisa ser pago 50% do valor, né, da encomenda. Outra informação importante que eu coloco é a respeito da quantidade de sabores do meu centro. Então, se a pessoa compra um centro de doces, ela pode escolher até 5 sabores. Se é 50 docinhos, pode escolher até 2 sabores, tá? Então, normalmente, o pessoal mescla bastante a quantidade de sabores. Que mais? Com relação à entrega, né? A gente faz a entrega sempre de carro. Em hipótese nenhuma de moto. Então, tá lá no nosso cardápio especificado, né, que nós trabalhamos com entrega, nossas entregas são feitas de carro, e o custo é a parte, né, que é feito o cálculo por região da minha cidade, porque minha cidade é grande, gente. Londrina tem mais de 100 mil habitantes, eu não tenho nem ideia de quantos habitantes tem aqui, mas ou é a segunda ou é a terceira maior cidade do Paraná. Mas, por exemplo, se for pra entregar na Zona Sul, que uma das encomendas é na Zona Sul, é longe, sabe? É 20 minutos pra chegar, 25 minutos pra chegar lá, de carro. Então, tem um custo, né? Então, é isso, gente. Com relação às forminhas, é isso. Aí, eu vou montar elas aqui. Como eu sei que é algo minucioso, que demora pra montar, eu não vou deixar vocês aqui esperando, tá? Eu vou voltar a hora que já tiver tudo montadinho pra mostrar pra vocês. Ó, gente, a massa chegou aqui no ponto, tá? Do brigadeiro de colher. Ó, a gente passa a espátula. Na mexedora, gente, o ponto é o mesmo da panela normal, tá? Então, ó, passei a espátula, ficou o caminho ali no meio, tá vendo? Esse é o ponto também da panela mexedora. Ó, gente, eu vou pôr então agora no plástico filme, tá? Eu untei ele um pouquinho com margarina, eu tô sem desmoldante aqui, então foi com margarina mesmo. Aí vou colocar massa. Eu sempre unto um pouquinho, gente, o plastiquinho na hora de pôr o brigadeiro, porque tem vezes que gruda, então eu prefiro pecar pelo excesso do que depois ficar com um monte de massa grudada no saquinho e não conseguir usar, né? E desperdiçar. Aí vou dividir em duas, pra não correr o risco de, sabe, de não fechar certinho. Eu vou dividir em dois
em duas partes aqui a massa. Na lateral ali, eu acho que coloquei meio torta. Deixa eu fazer diferente. Vou pôr um outro aqui pra não vazar. Pronto. As táticas aqui, gente, que a gente vai usando. Vou deixar assim na geladeira pra não vazar, porque a lateral aqui do plastiquinho ficou bem na beiradinha, sabe? Aí vou pôr na geladeira, porque como eu preciso agilizar, né, o processo hoje. Gente, eu tinha feito a caixa assim, ó, intercalado branco e verde. Só que eu achei que ficou muito exagerado. Acho que eu não gostei assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou mudar. Vou colocar, tipo, 2 quadrados, sabe, branco e 2 quadrados verdes aqui. Que eu acho que vai ficar mais legal. Vou fazer o teste aqui, porque assim eu acho que eu não gostei muito, não. Ó, gente, ficou assim. Tudo bem que não parece que tá muito bonito, porque tá meio mexido aqui, né? Mas eu achei que eu gostei mais. Não sei, na verdade. Ai, que indecisão. Mas eu vou manter ela assim. Aí eu vou colocar as cores certinho, né? Que vai chamar mais atenção. Mas eu gostei. Finalmente, gente, caixas organizadas. Eu precisei parar um pouquinho aqui pra dar almoço para as crianças, mandar pra escola, tudo. Aí voltei a arrumar aqui. Agora eu vou iniciar as massas de chocolate. E daí, enquanto as massas de chocolate faz, eu já vou fazendo as de ninho aqui. E o bom, gente, da caixa nessa medida 38 por 38 é que você pode. Gente, isso aqui é um riscado, tá? Não é sujeira, não. O bom da caixa 38 por 38 é que você pode ir dobrando forminha de 2 em 2, de 3 em 3, que ela cabe do mesmo jeito certinho, ó. Eu usava 35 por 35, só que é difícil achar na minha cidade a caixeta de 3 centímetros. Aí não cabia todos os docinhos. Aí agora, com esse tamanho de caixa, ficou ótimo. Aí, na receita de brigadeiro, gente, eu tô fazendo 6 receitas, tá? Então, vou ter que pôr 300 gramas de chocolate em pó pra fazer esse preparo. Tô fazendo aqui mesmo, sem tripé, pra ser mais rápido, porque agora começou a correria aqui, né, gente? Tava aqui vendo umas bobageiras na internet. Aparece umas lembranças aqui, na verdade, dos meninos, né? E aí eu fiquei aqui olhando, chorando. E agora tem que trabalhar, né, minha gente? Não tem jeito. Aí aqui, então, coloquei 6 leite condensados. Tô colocando 300 gramas de chocolate em pó, 50%. Esse aqui é da marca Melkin, que é a marca que eu gosto mais, né? Pra trabalhar. Aí eu vou fazer toda essa parte aqui, né, de mexer e misturar, pra não ficar nenhum gruminho, igual a de leite ninho que eu mostrei pra vocês, né? Pra não juntar nenhum gruminho de chocolate e a massa, depois que ficar pronta, ficar bem lisinha. Aí depois que eu juntar tudo isso aqui, misturar, aí sim eu vou entrar com o creme de leite, tá? Então essa parte aqui a gente faz primeiro. Gente, eu fui pegar um fouet, porque eu acho que ele vai dar conta melhor do que a espátula nesse momento. Ó, tá vendo a diferença que já faz? Aí mais rápido, porque é bastante ingrediente, né? E aqui eu gosto de dar uma agilizada. A gente não perder tempo aqui. Gente, massa misturada. Agora eu vou entrar com o creme de leite. Esse que eu tô usando é o Glória. Tem 15% de gordura. Não é um dos meus favoritos, mas é o que tinha para hoje. Porque eu acho que ele é meio... Bom, apesar que ele não tá tão líquido, não. Vocês estão vendo, né? Que ele tá consistente. E ele tem essa consistência aqui mesmo, tá, gente? Parece que tá talhado, mas não tá, não. O creme de leite dessa marca, ele é assim mesmo. Tem essa textura diferente. Mas normalmente ele tá um pouquinho mais líquido. Mas é bom quando tá assim, ó, porque sai tudo, tá vendo? E eu prefiro assim, igual piracanjuba. Piracanjuba é a mesma coisa. Você vira, ele já cai tudo, né? Aí vou misturar aqui também na panela, antes de levar pro fogo. Esse aqui tem mais receitas, né? E assim, o brigadeiro de ninho, ele costuma pegar ponto mais rápido, sabe? Porque o ninho dá consistência. Então, esse daqui ele vai demorar um pouco mais, né? Porque tem mais receita, tem 2 leites condensados, 2 cremes de leite a mais. Porém, e também, né? Ele não tem a consistência que o leite ninho dá, né? Pro chocolate. Então, ele vai em tempinho maior. Aí, enquanto eu vou fazendo esse daqui, na panela, eu já vou começar a enrolar os brigadeiros de leite ninho. Gente, eu não sou muito fã de fazer brigadeiro sentada. Me dá dor nas costas, mas vou começar mostrando aqui pra vocês certinho como que eu faço, né? Eu me enrolei um pouco nessa produção, porque eu acabei deixando pra fazer o brigadeiro de chocolate agora. Mas, como eu tenho 50 de ninho colorido e tenho mais 25 de ninho com Nutella, eu vou começar com os que eu tenho aqui. Vou começar pelo ninho com Nutella. Quer dizer, a Nutella eu vou pôr amanhã,
na hora de mandar para cliente, né? Um pouquinho antes de mandar para cliente. Vou finalizar nessa hora. Aí hoje eu tô fazendo como confeiteira raiz. Tô usando um pouquinho de manteiga pra untar a mão, a luva no caso, né? A luva pra mim facilita muito, porque daí eu consigo agilizar, não tenho que ficar toda hora indo lá lavar a mão, né? Pra tirar o brigadeiro grudado, então pra mim facilita bastante. Aí aqui eu tô com a massa, aquela que nós fizemos juntos hoje. E eu deixei, ela tava descansando na geladeira, descansou às 4 horas. E eu deixei agora ela fora da geladeira pra eu não enrolar ela gelada, porque senão acaba umedecendo o leite ninho que a gente vai passar depois pra decorar o brigadeiro, tá? Então, vou fazer dessa forma. Aí eu vou pegar a massa. Aqui, os nossos brigadeiros têm um peso de 18 gramas. Como é passado no próprio leite ninho, ele não tem... Tô grudando um pouquinho. Ele não tem peso, o leite ninho, diferente de um granulado, de um açúcar, né? Por exemplo, um açúcar cristal. Eu vou fazer ele de 18 gramas mesmo, docinho, tá? 18. A questão da Nutella, eu só peso, né, pra precificar, pra saber quanto que tá custando aquela Nutella no docinho. Normalmente dá entre 3 e 4 gramas, porque eu faço roseta. Ó, ficou bem redondinho o brigadeiro. Tá certo? Ah, outro detalhe, gente. Eu vou untar aqui essa plataforma aqui que eu vou colocar os docinhos. Eu tenho um pratinho de isopor também, mas eu tô achando bem fácil depois de limpar essa daqui que a gente unta. E essa aqui é aquela que, sabe a placa porcionadora de brigadeiros? Eu tenho aqui. E daí eu passei, só como eu tô sem desmoldante, não tô usando ela. Mas ela vem com essa plaquinha por baixo pra assentar o brigadeiro. Então eu tô usando ela porque ela é fácil de limpar e também é prática, né? Vai caber certinho. Vou untar também um pouquinho da balança, que eu vi que tá grudando aqui o brigadeiro. Então já fiz o primeiro. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o docinho, 18 gramas. Vou tarar a minha balança. Vou pôr mais 18 gramas. Aí eu gosto de fazer rolinho assim, ó, que daí eu só vou tirando o brigadeiro nas laterais. Eu acho que me agiliza também, me facilita fazer de rolinho. Eu comentei também nos outros vídeos pra vocês o seguinte, eu tenho um e-book de brigadeiros que eu havia feito no começo do ano também, pra algumas colegas que estavam pedindo, eu tenho um e-book. Então, se você trabalha com delivery ou tá caindo aqui de paraquedas, quer começar a trabalhar com doces e quer aprender as receitas, tem no meu e-book, vou deixar na descrição do vídeo. Tem as receitas que eu já postei aqui, do brigadeiro de olho de sogra, tem do brigadeiro de maracujá, tem um shorts, né, a respeito do brigadeiro. Mas se você quer aprender outras receitas também, aí você tem lá o e-book, tá? Tá bem barato, acho que é R$49,90, alguma coisa assim. Tem que dar uma olhadinha ali no link, porque eu já não lembro mais. Então eu vou fazendo aqui, ó, vou colocando aqui na balança os docinhos. E daí eu enrolo tudo de uma vez ali na hora que eu for colocar. Então, coloco o docinho, chego na gramatura de 18 gramas, taro a minha balança pra zerar ela e vou pro próximo docinho, tá? Gente, o clima aqui na minha cidade tá muito estranho, porque tô com calor, só que tem previsão de tempestade hoje, acredita? Tá assim, ó, e tá a previsão dá que vai chover, e chove mesmo, tá um calor, um sol lá fora, e daí no celular do meu irmão tá falando que às 8 vai chover, no meu celular tá falando que é às 3 da manhã, e da minha mãe tá falando que é 1. Então assim, tudo que eu vou fazer, assim, vou lavar uma roupa, eu olho a previsão, porque tá assim, não dá pra saber que horas vai chover, que dia vai chover, e aí eu tô olhando na previsão, então assim, eu tô bem tranquila, porque tudo que eu tinha que lavar, roupa de cama, roupa nossa, tudo eu lavei, porque eu tava lá na previsão que hoje ia chover, que o final de semana ia chover. Então eu já me adiantei pra dar tudo certo. E ó, gente, o bom da panela mexedora é isso, eu tô aqui
Tô enrolando os docinhos. Eu sei que tá cortando um pouco aqui, gente, mas é que eu não consegui achar uma posição pra deixar o tripé, pra pegar aqui e pegar o meu rosto. O bom da panela mexedora é isso, ó. Eu estou enrolando doce. São 6 receitas que eu tô fazendo na panela. Pensa bem, era pra eu, se eu fosse fazer de 2 em 2, eu ia ter que ficar, eu ia ter que fazer 3 receitas à mão. Cada receita, vamos colocar que é uns 15 minutos, é 1 hora que eu ia ficar ali. Então, facilita bastante. A minha panela ela é bem grande. E eu consigo fazer tudo de uma vez só. Olha que facilidade. Enquanto ela tá lá fazendo, eu já tô aqui enrolando. Então, assim, quando, né, se você tiver condições, ou se ainda não tiver, mas se planeja, se programa, porque, assim, é uma mão na roda, sabe? Enquanto ela tá ali fazendo recheio, por exemplo, do delivery, eu tô fazendo outra coisa, eu tô com os meus filhos, entendeu? Eu tô ajeitando outra coisa. Então, nossa, facilita muito, 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 muito. Eu comentei com vocês, né, que tem um vídeo aqui no canal onde eu explico qual que é a marca, o custo-benefício, né, porque dificilmente hoje você vai achar uma panela mexedora aí por menos de R$1.000. A minha eu paguei 1.100, mas eu deixei um link da Shopee. Eu não sei se está mais o mesmo preço, porque eu não entrei mais pra ver. Mas estava 964, se eu não me engano. E às vezes pode ser que esteja até mais em conta, né? Depois vocês clicam ali no link e vê se realmente, se não baixou, porque a gente tá perto da Black, né? Da Black Friday. Então, de repente, vocês conseguem por um preço melhor. Eu realmente não vi, não sei como que tá lá de preço, se subiu, se baixou. Mas aí teve um comentário, a pessoa comentou assim, olha, eu quero muito comprar a minha, mas a minha produção ainda é pequena, não preciso de uma panela tão grande. Mas se eu não me engano, você consegue fazer, no mínimo, 2 latas de leite condensado. Então, você consegue fazer recheio em menor quantidade. De repente, você vai pagar R$1.200, R$1.300 numa panela menor, porque você não tem um volume ainda. Sendo que você pode comprar essa, que é um tamanho de 10 litros a panela. E conforme vai aumentando a sua produção, você tem uma panela que vai se adequando, né? Não precisa depois investir em outra maior. E eu tô aqui conversando com vocês, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Eu nem tô contando quantos brigadeiros que eu já fiz. 17, 18, 19, 20. São 25 que eu tenho que fazer agora. Eu preciso fazer do outro também, que é o brigadeiro que eu vou fazer aveludado, mas eu sempre gosto de testar antes, ver cor. Então eu já vou deixar os 25 prontos, já vou pôr na caixinha, já deixar separado, pra daí fazer o outro. E uma coisa que eu tô querendo comprar também é aqueles chocalhos que você chacoalha e o brigadeiro gruda nos confeitos, porque eu andei vendo uns vídeos e o brigadeiro sai muito perfeito, muito redondinho, muito, sabe, muito top. E aí teve uma seguidora que falou que faz o brigadeiro de confete daquele jeito. E eu falei, meu Deus, né, a gente não tem que enrolar e tudo mais, quer dizer, só enrolar a massa e jogar lá dentro do chocalho, eu achei bem interessante. É que eu já comprei tanta coisa que não, sabe, que fez eu perder mais tempo do que ganhar. E aí eu fico meio receosa. Aquela época que saiu umas... não sei se vocês vão lembrar. Que era fazer umas tirinhas assim de brigadeiro, daí você fazia assim, daí cortava o brigadeiro no peso e depois ele boleava. Gente, aquilo lá eu comprei. Mas eu perdia tanto tempo com aquilo e vira o brigadeiro e faz isso. Aí eu passei pra minha cunhada, que também é confeiteira. Lá, a Thaís, eu não quero, ela quis testar, né? Ela falou, pra mim também não deu certo, não. E eu nem sei o que ela fez, que ela falou, sabe, eu te devolver. Falei, não aceito devolução. Porque se eu não vou usar, gente, a minha casa é pequena. Se eu não vou usar, nem adianta eu pegar de volta, porque não tem nem espaço pra pôr essas tranqueiras aqui. Se fosse alguma coisa que nem as placas porcionadoras, ajuda bastante, assim, eu gosto, né, da placa, apesar dela não ser, pra mim, 100%, porque eu não gosto de passar muito desmoldante, não gosto. Não, pra mim, o dia que eu passei muito desmoldante, eu não gostei. Achei que ficou com um sabor residual, sabe? Então, o meu costuma grudar um pouquinho na placa. E daí eu vejo que o peso de alguns dá certo e outros não dão, que são os que grudou mais ou que não chegou até o fundo da plaquinha. Aí eu completo a massa, mas é até mais rápido, né? Porque você vai completando, esse aqui já tá no peso, tira. Então, eu gostei da placa porcionadora, eu indico. Agora, daquele negócio lá que era como se fosse uma placa porcionadora, mas era... Não sei explicar, não sei. Tem gente que ainda usa, eu vi esses dias uma confeiteira usando. Mas pra mim não deu certo, não. Deu não.
Gente, ó, fiz as 25 bolinhas aqui então, tá? Ó, fiz as 25. Aí vou colocar, passar no leite ninho e já vou colocar na caixa dela já, que daí eu já fico livre desse sabor. E eu já vou olhar como que tá lá a minha massa de chocolate também, como que tá sendo, como que tá indo. Ó, gente, ficou aqui assim então, tá? Nosso brigadeiro de ninho. E aqui em cima vai a Nutella ainda, tá? Ó, gente, nossa massa de chocolate já ficou pronta. Aí eu vou colocar assim, ó, nessas bandejinhas. Acho que uma bandejinha dá. E vou colocar o plástico, né, por cima, pra não criar nenhuma película. Mas, ó, gente, tá perfeito o nosso brigadeiro. Ponto de enrolar, tá? Aqui, como a panela tá cheia, porque tem 12, a quantidade de 12 leite condensado, ele vai acabar voltando um pouquinho por causa do peso, tá? Mas, ó, massa no ponto certinho. Aqui é o ponto Moisés, a gente passa a espátula aqui no meio e forma esse caminho, tá certo? Olha, gente, como tá ficando esses brigadeiros no tema de futebol. Uma gracinha, né? Aí eu já vou fazer o verdinho agora. Ó, gente, agora que eu terminei as coisas de ninho, né, que era o ninho branquinho, aí eu misturei no resto de ninho que tinha aqui o verde e tá ficando assim, ó. Coloquei a inicial do cliente, né, que é Caleb. E aí coloquei a inicial de verdinho e no leite ninho coloquei os carimbinhos, que daí fica mais nítido, tá vendo? Gente, esse foi o resultado final do brigadeiro de ninho colorido. Aqui, então, mostrei pra vocês que eu coloquei como que é o nome? A inicial do cliente. E aqui, eu coloquei a idade que ele tá fazendo, que vai ser 11 aninhos, tá? Então, essa parte do brigadeiro colorido ficou assim. Aí, agora, eu vou fazer o brigadeiro tradicional. Vou colocar nessas duas partes aqui o brigadeiro. Finalizo essa aqui. Aí, vou pra fazer brigadeiro do outro pedido. Ô, gente, não é fácil fazer as coisas filmando, não. Ó, aqui ficou a massa, então, de chocolate. Eu deixei no freezer, né? E ela já esfriou um pouquinho, pelo menos aqui em cima. Então, eu já vou adiantar ela, tá? Tá aqui. Aí, eu vou colocar naquele tabuleirinho que eu coloquei de leite ninho. Vou medir, vou pesar. Ah, vou pegar o granulado aqui pra vocês verem qual que eu utilizo, porque vira e mexe vocês pedem nos vídeos. Ó, gente, o granulado que eu uso é esse aqui, é o Mona Lisa. E é o Milk. O 4M, tá? Que é o menorzinho. Tem o 9L, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, que é o maior, né? É um granulado um pouco mais largo, um pouco mais grossinho. E esse aqui é mais fininho, tá? Eu gosto muito desse aqui, prefiro esse. Aí, o brigadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou porcionar as massas de 15 gramas, então eu tenho 75 brigadeiros pra fazer. Eu vou porcionar a massa em 15 gramas cada uma e vou passar no granulado. E aí, gente, é o procedimento que eu sempre faço, né? Eu já filmei nos outros vídeos pra vocês. Quem tá chegando agora, tem outros vídeos de rotina, de produção de doces, onde eu mostro, mas é bem simples, tá? Porciono, coloco no granulado e depois boleio novamente, né? Pra ficar redondinho e coloco na caixa, tá? Então, eu vou fazer aqui pra vocês e depois eu mostro pra vocês o resultado final, como que ficou. Finalizado aqui os 25 brigadeiros. Lembra que eu comentei com vocês de que ia cair uma tempestade hoje, gente? Caiu. E vocês acreditam que inundou ali a minha lavanderia? Não tive que puxar água com rodinho? Gente, o que tá acontecendo, né? Com esse tempo doido aí. Dias que tá um calorão, aí a noite tá frio. Ontem tava assim. E agora chuva. E pra mim choveu granizo. Eu não cheguei a sair lá fora, sabe? Mas pra mim, na minha opinião, choveu granizo. Ó, gente, tô colocando os brigadeiros aqui com a mão limpinha, tá? Aí já vou dando uma olhada, assim. Se dá uma amassadinha, a gente já dá uma acertada. Mas esse granulado fica muito bonito, né, gente? Dá um destaque, mas eu acho que vou ter que tirar ele... Não tirar, mas eu acho que vou ter que trocar ele pro Melkin. Porque tá subindo demais o preço. Tá subindo muito, muito, muito por causa da crise do chocolate. E também por causa dos impostos, né? Que ele é um granulado de chocolate importado. Tá subindo muito, ó. Eu comprei esse daqui por 259 com 1 quilo. Então, assim, senão vou ter que subir o preço do brigadeiro, mas... O que eu tava pensando? Ir pro Melkin, né? Que é um granulado muito bom também. Pensei em ir pro Melkin e deixar esse granulado aqui pra brigadeiro belga, sabe? Daí eu compro a barra, né? De chocolate da Calibu. E daí faço como o brigadeiro belga, né? Porque pra chamar brigadeiro belga tem que ter o chocolate belga também na massa. E eu acho que vai compensar mais do que manter ele assim no tradicional. Porque esse granulado aqui de tradicional não tem nada, né, gente? Por mais que eu gosto de usar ele, não tá compensando muito por causa de subir o valor, né? Só que eu uso ele pra outras coisas aqui também. Então, não sei, ainda tô vendo, tô fazendo minha precificação. Ou eu reduzo o tamanho do doce pra 15 gramas, né?
Ainda tô estudando aqui o que eu vou fazer, mas se os preços continuar subindo, inviável, gente. Gente, saiu um pedido de R$ 49, é um bolo de pote e um brigadeiro grande de colher de 2 amores. Esse cliente já é a 11ª vez que ele pede aqui na loja. Enquanto eu tô fazendo aqui os brigadeiros, né, tá saindo esse pedidinho no iFood. Mas eu acho que não vai sair muito pedido hoje, porque como deu aquela chuvona, né, deve estar ruim de encontrar entregador. Eu vou começar o brigadeiro de Ferrero Rocher. Aí eu passo ele, o brigadeiro tradicional, né, de chocolate, eu passo no amendoim. Eu já compro ele assim, ó, granuladinho, tá vendo? Que é o xerém, né? Você pode encontrar no mercado também como amendoim granulado, sem sal, tá bom? Aí depois que estiver pronto, a gente põe a Nutella também em cima. Gente, tô aqui na luta ainda. Olha a mão, chocolate. Ó, agora eu tô fazendo brigadeiro de confete. Vou comer esse aqui com vocês, porque esse aqui ficou faltando uma graminha. Olha que delícia. Muito bom. Esse aqui é o que eu uso. Eu comprei hoje o de 900 gramas, porque eu vou fazer 75 brigadeiros. Aqui eu uso aproximadamente 10 gramas de massa e 8 gramas de confete para dar os 18 gramas totais do brigadeiro. E aí, se você falar, Thaisa, o meu confete não gruda. Eu tenho muito trabalho em fazer esse doce. Tem vídeo no canal. Tem um shorts também, onde eu ensino certinho, né, como que vocês vão fazer para não grudar, para conseguir trabalhar com esse sabor, porque em festa infantil é muito pedido, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui meus doces. Aqui, então, tem 75, então é bastante que eu vou fazer. Mas já tô quase finalizando. Quase não, falta um pouquinho ainda. Mas já foi mais que a metade dos doces aqui. Aí, a hora que tiver tudo prontinho, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar o preço de cada docinho que eu cobro aqui, tá? Do que saiu hoje. Bom dia, gente. Sábado por aqui. Agora eu vou começar a decorar, então, aquela encomenda que eu comentei com vocês, que eu ia decorar no dia. Eu tô usando, gente, um bico, vou te mostrar aqui pra vocês. Ele é um bico pitanga fechada. Ai, será que vai focar? Ah, não sei se dá pra ver certinho aí, ó. Isso, ele é pitanga fechada, tá? Esse daqui eu não vou conseguir passar pra vocês que número que é, porque ele é um bico que não tem marca. Eu comprei um saco de confeitar, daqueles de silicone, e ele veio um kit, né, que vinha com um bico de confeitar também, vários bicos. Então, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, o link, tá, desse kit que vem, saco de confeitar, vem bico de confeitar, e vem também o adaptador de bico, tá bom? Que daí tem lá na Shopee. Ó, gente, hoje tem um vídeo aqui no canal, um shorts também, onde eu ensino como fazer roseta. Mas basicamente é isso aqui, ó. Você coloca o bico no docinho, encosta, pressiona até fazer uma volta aqui, ó. Aqui no final, eu vou parar de pressionar e só vou puxar a Nutella. Tá vendo? E hoje tá um dia bom aqui, porque tá fresquinho, então a Nutella não tá mole, ela tá na... Oh, meu Deus, na textura. Na textura bem certinha pra bico, sabe? Então, esse aqui é o meu Ferrero Rocher, né? Que ele é massa de chocolate, amendoins e Nutella, tá? Claro que não é igual o bombom, é uma referência. Porque o bombom é feito com avelã, né? Mas avelã é complicado você achar e é caríssimo, né? E essa cliente, gente, que fez esse pedido, ela é uma cliente que já compra há bastante tempo comigo. Desde lá da época que eu vendia no comércio, meus doces, né, na rua, ela é minha cliente. Só que ela sempre comprou assim pra cento, né? Ela não era minha cliente de doces, assim. Isso, a Nutella ficou feia, mas depois eu arrumo. Ela não era minha cliente de docinho de rua, assim, né? Ela me conheceu, acho que através do Instagram, ou foi alguma indicação, e ela sempre pediu doce de festa comigo. E até hoje. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Que minha roseta ficou feia, olha. Essa daqui, que horror. Mas aí eu tiro e refaço. Os bastidores. Oh, Jesus. Acontece, né, gente?
Aqui, gente, vai uma média de 3 gramas de Nutella pra cada docinho, tá? Pode colocar de 3 a 4 gramas de Nutella. Aí, esse é o de ninho com Nutella. Já vamos falando de valores, né? Desse cento aqui. Valores, gente, o brigadeiro tradicional eu vendo a R$2 cada unidade, né? Eu vendo pelo cento, mas só pra vocês saberem ali separadinho. Então, R$2 a unidade, R$200 o cento. O brigadeiro de confete, R$2,40 a unidade, 240 o cento. E o Ferrero Rocher e o Ninho com Nutella tá na mesma categoria de brigadeiros premiums, que eu vendo a R$280 o cento, tá? Então, nesse caso, a encomenda total dela, com a taxa de entrega, ficou 258. Gente, deixa eu contar uma curiosidade aqui. Ontem deu um temporal aqui, né? Não sei se vocês viram, mas teve até uma cidade aqui no Paraná que foi devastada por um tornado. E aqui ontem deu uma tempestade também. E aí, metade da cidade tá sem luz, metade da cidade tá sem água. Aqui onde eu moro, vive sem água. A Sanepar sempre faz manutenção aqui. E acredita que hoje aqui em casa a gente tem água e tem luz. E aí, a minha cunhada, que é confeiteira, inclusive, quem gosta de fazer bolo, ela tem um canal aqui no YouTube também, que é Laís Bolos, que é Laís com Y, tá? Ela precisou vir aqui em casa, ela cheia de bolo hoje pra entregar, veio aqui em casa bater chantilly. Porque ela não tem nem água e nem luz lá, gente. Coisa de louco, né? Meu Deus. As tempestades estão vindo cada vez mais forte. E eu tô realmente, assim, assustada. Ó, gente, como ficou o resultado, tá? Desse brigadeiros. Eu vou só arrumar essa rosetinha aqui, tá? Mas já tá prontinho, ó. Só esperar dar horário pra fazer a entrega. Aí já coloquei também aqui, ó, a nossa etiquetinha. Tá certo? E ficou assim, gente, ó. Quando a cliente abrir a caixa, ela vai estar recebendo assim os docinhos, ó. Espetáculo, né? Gente, eu tenho muito orgulho dos meus doces, nossa. Gente, ó, tô finalizando. Então, aqui é o casadinho e o confete. O casadinho, ele tem o valor de R$200 o cento, tá na linha dos tradicionais. E o confete, 240, que é da linha especial, tá? Então, ficou assim o resultado dessa caixa. Que eu amei, gente. Olha os detalhes do futebol. Achei uma gracinha. O que vocês acharam desse? Eu estou apaixonada. Finalizando, gente, mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. O canal tá no início, então o seu compartilhamento, o seu like é muito importante para nós. E aqui, para finalizar, brigadeiro de chocolate, é o brigadeiro nosso tradicional, R$200 o cento. E o brigadeiro de leite ninho, que é R$240 o cento. Até o próximo vídeo!